Sexto ano, nós vamos continuar o capítulo do Islã. Nós estamos falando do islamismo, ok? Estamos juntos? Nós paramos na cidade sagrada de Meca. E por que Meca é tão importante para o islamismo? Meca recebia, eu disse para você, pessoas do mundo todo, né, para o culto. Tá. É por isso que ela é importante? Sim, ela é importante porque recebia e hoje que ela recebe muito mais, né? Pessoas durante o Ramadã e é um culto sagrado, então a cidade recebe visitas de pessoas que acreditam na fé muçulmana de todo mundo. Mas como é que aconteceu e como é que virou essa tradição? Se você prestar bem atenção, nós vamos trabalhar então aqui agora uma pessoa de um rapaz chamado Maomé. Maomé é o fundador do Islã. E por que então Meca tem esse caráter todo? Primeiro porque Meca é o local de nascimento de Maomé. Maomé nasceu em 570. Maomé era um comerciante rico, né? Um comerciante que fazia caravanas e se tornou um grande comerciante rico, famoso, bem-sucedido, casado, pai de 4 filhos. Tá. Esse indivíduo, nas suas viagens pelo mundo, ele entrou em contato com as religiões que eram diferentes da sua. A sua religião tinha vários deuses. E ele começou a encontrar a religião que tinha um único Deus, que é o caso do judaísmo, do cristianismo. E contato, leituras, é um cara estudioso, então ele começou a entender essa religião monoteísta e em contraponto aí com a sua religião que era politeísta. Então ele vai fazer uma nova leitura da sua religião. Mas o grande lance de Maomé aí é um lance espiritual. Ele acha que em 610 ele escreve, relata, os muçulmanos acreditam que em 610 Deus mandou o anjo Gabriel, não é? Alá mandou o anjo Gabriel em 610 conversar com Maomé num retiro de suas orações, nas suas espiritualizações aí. Deus manda um anjo e pede para esse Maomé fundar ou reestruturar a religião. Ele já havia pensado em reestruturação da sua religião, mas agora foi o próprio Deus que disse: olha, você precisa ser o escolhido para fazer essa obra. E ele mesmo vai se então denominar de profeta. Então, se alguém falar assim, você estiver lendo algum texto de islamismo, falar o profeta é Maomé. O que é o profeta? O profeta é que traz a voz de Deus ao povo. Então Maomé agora vai trazer a voz de Deus ao povo. Então ele vai fundar agora uma religião monoteísta, vai abandonar o politeísmo e vai criar uma religião monoteísta. Então se um dia alguém perguntar para você qual a grande transformação que Maomé trouxe para o islamismo, é um novo islamismo, porque era politeísta, vários deuses, agora é um monoteísmo. Ele vai trazer também o Alcorão. O que é o Alcorão? Maomé, ele não sabia ler, tá? E então, um belo dia o anjo apareceu para ele, e quando o anjo apareceu para ele, falou assim: escuta, guarda tudo no seu coração e depois você relata para alguém escrever essa palavra. Tanto é que o Alcorão, ele não pode ser transcrito por outra pessoa, né? É só o pessoal da fé islâmica. Então eles acham um pecado se alguém escrever aquilo que Deus deu a Maomé. Então, a partir de Maomé, você vai ter uma nova doutrina. A partir de Maomé, então, você vai ter uma nova religião, uma nova doutrina cultural e espiritual do islamismo. Então, o islamismo então recebe agora uma nova roupagem a partir do indivíduo Maomé, tá bom? Então, o fundamento da religião é Maomé. E você, então, falou de Corão, professor. Corão, então, seria o que nós chamamos de Bíblia, sim, é a escritura dele, as escrituras sagradas. A palavra Corão significa o Alcorão, tá? São duas nomenclaturas, Alcorão ou Corão, a abreviatura do nome, Alcorão, significa recitação. Porque Deus disse segundo a tradição, Deus disse para ele escutou do anjo, então ele tinha que recitar para alguém escrever, então, o Corão ou Alcorão. Tá, nessas perseguições, então, nessa nova busca por religião, uma nova religião, Maomé vai encontrar alguns inimigos. Por quê? Preste bem atenção. Todo mundo viajava, migrava para os vários deuses que tinha
em Meca. Aí ele chega pregando que não há possibilidade de ter vários deuses, e apenas um único Deus. Então o primeiro fundamento da religião islâmica é só há um Deus. Alá é o único Deus. E todos os outros deuses têm que ser banidos. Então era o fim daquela tradição. Qual tradição? Ele vai quebrar duas grandes tradições do islamismo. Então a primeira tradição é da própria crença em vários deuses. Ele vai dizer, não, o politeísmo é errado. Então esse tanto de Deus está errado. Só tem um. Então milhares de pessoas que vinham encontrar os vários deuses não viriam mais para Meca. Por quê? Porque aí agora só tem um. Então vários não, só um. Então eu mataria a fé de muitas pessoas, ok? Então os comerciantes já estavam pensando no negócio. Qual que é o negócio? Vai ser o fim das visitas a Meca. Porque se não existe tantos deuses mais, não vai atrair tantas pessoas mais e não vão comprar mais os nossos objetos, não vai fazer o intercâmbio cultural, não vai mais ter essa relação de poder e de ganho. Então os comerciantes encontraram um jeito, vamos expulsar Maomé de Meca, vamos bani-lo da cidade. Então ele vai ser banido pela sua própria gente, pelo seu próprio povo. E essa primeira fuga, essa primeira perseguição de Maomé vai ser marcado então como o ano 1 do calendário muçulmano. Então para o muçulmano, no ano 622, preste bem atenção, 622 é o ano 1, porque aqui nasce a nova religião e um novo calendário. Então no ano 622, quando Maomé declara a religião nova, quando Maomé é perseguido e foge de Meca, então ele vai dar então o nome do primeiro, ou o nome, começa o primeiro calendário. Tá? Aqui vai nascer então a primeira fuga de Maomé, então, de Meca. A nova religião é estabelecida, ele disse, agora tem os padrões. Então Maomé foge da cidade, leva um monte de fiéis com ele e prepara a sua volta para tomar a cidade, tá? Então essa saída vamos chamar de Hégira. A saída, então, Hégira é a marca principal de quê? Do calendário muçulmano. Então vai marcar a saída de Maomé de Meca para organizar a religião e vai marcar o ano 1. Então para o árabe, no ano 622 é o ano 1. Os 600 anos para trás são desconsiderados. Então, para o calendário muçulmano, nós temos 600 anos menos. Nós não estamos no ano 2020, tá? Você diminui aí 600 anos para começar a coisa acontecer. É bacana? Então, há uma divergência, então, entre os dois calendários. 630, então, Maomé volta para a cidade. Ele consegue um exército, 3.000 guerreiros. Foram treinados. Você já viu falar de grupos que se preparam, treinam para fazer grandes eventos, grandes atentados, né? Essa é uma tradição. Eles se organizaram, foram para o deserto, treinaram, receberam orientação, motivados por Maomé, chegam na cidade e tomaram a cidade de forma violenta. Há um princípio aqui também. É o princípio que, se for necessário, na religião muçulmana, se for necessário, a violência pode ser implantada para realizar a vontade de Deus. Então, quando ele está fazendo um atentado terrorista, na cabeça dele não é um atentado terrorista, tá? É um atentado para beneficiar a fé islâmica, tá? É o famoso jihad. O que é isso? É uma guerra santa. Ele está salvando o mundo. E para salvar o mundo, ele precisa, às vezes, matar alguns infiéis. Então, seria essa aí a ideia dele. Então, a partir do ano 630, Maomé volta para Meca. E Meca, então, se torna agora, mais uma vez, o centro da nova religião. Por isso que eu disse para você, Meca está sempre no centro da religião. Dentre os fundamentos da religião, está estabelecido que a visita a Meca é algo obrigatório para o indivíduo alcançar a eternidade. Se você é muçulmano, uma vez em toda a sua vida, pelo menos uma vez na sua vida, você é um muçulmano brasileiro, uma vez na vida você precisa ir a Meca e fazer lá as suas orações e adorar o seu Deus. Tá. Então, a partir de 630, professor, é fundado o centro religioso da nova religião. Sim, aonde?
em Meca. E vai se fundar aqui também o Estado Árabe, ou seja, a religião então agora passa a fazer parte do Estado político. Então, para o muçulmano, não há diferença entre um Estado político e um Estado religioso. Os dois andam juntos, os dois andam em comum acordo. Então, a partir de 630, Maomé funda então o Estado Árabe. Então essas pessoas vão começar a busca desse novo Estado, o crescimento tanto da cultura muçulmana, da política muçulmana e da religião muçulmana, e dividir isso no mundo todo. E qual que é o grande ideal que Maomé prega para os seus fiéis? Ao final do mundo, alcançar todo mundo para a religião, converter todo mundo ao islamismo, né? E a religião se tornar então o grande centro do mundo. Algo absurdo, mas assim, aparentemente, mas hoje a religião muçulmana é a segunda maior do mundo, então ele alcançou já mais do que ele esperava. Eu acho que nem ele tinha noção de tamanha alcance que ia se tornar a cultura muçulmana. Maomé morre no ano 632, mas continua os seus fiéis seguidores e a religião muçulmana se expandiu pelo mundo. A gente continua a aula que vem. Fique em casa, fique em paz, tá? Fique com Deus.